Bem-vindos, Irmandade querida, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o primeiro pecado. Se foi comer do fruto proibido ou se foi sexo entre Adão e Eva. Muitos dizem até que Eva também tivera feito sexo com a serpente. É porque eles não compreendem o que diz a palavra de Deus. Muitos deles têm interpretações erradas e outros até cometem heresias. Aí tem gente que se deixa levar por essas pessoas que não compreendem a palavra de Deus, que é tão fácil de entender. No capítulo 1 de Gênesis, é tão fácil, se você abrir seu olho espiritual, a sua visão, né, querer aprender de Deus, ele te ensina. E a palavra de Deus está aí para isso. No capítulo 1 diz o seguinte, já lá no versículo 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas, fera da terra conforme a sua espécie, e assim se foi. É Deus criando os animais. E fez Deus as bestas da terra, né, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem, e que ele domine sobre todos os animais e sobre tudo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Está falando aqui que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fez o homem e a mulher e disse, crescei e multiplicai. Vão crescer e multiplicar como? Responda aí, se não é em relações. Era um casal, ambos estavam nus, não é isso? E Deus fez macho e fêmea justamente para isso, para produzir, assim como ele falou nos animais, crescer e multiplicai-vos. Então não era pecado o sexo, não era pecado. Só que Deus disse para Adão e Eva, tem duas árvores, a árvore da vida que a pessoa comia e vivia eternamente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu de comer daquela árvore. O pecado não foi comer da árvore, foi a desobediência. Foi desobedecer aquilo que Deus tinha planejado. E ainda tem gente que diz o seguinte, que quando Eva se deitou com a serpente era o pai de Caim, o diabo, né? Pai de Caim. E o Caim não era filho de Adão. Por isso que tem hoje aí a Irmandade da Serpente, né? Pessoas que seguem e diz que é a descendência de Caim, que é a descendência do mal, e a descendência de Abel, a descendência do bem. Mas lá no capítulo 4 já explica bem facinho quem é o pai de Caim. É gente que não tem pensamento na cabeça e fica inventando histórias. E o seguinte, no capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conhecer é se deitar com ela. E ela concebeu e teve um filho, Caim. E ela disse, alcancei de Deus um varão. Olha, se ela alcançou de Deus um varão que era Caim, como é que ela alcançou do diabo? Se o diabo, né? Se o diabo for pai de Caim, então ela não alcançou de Deus, alcançou foi do diabo. Meus irmãos. Aí depois assim, no versículo 2, e mais ela teve a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, Irmandade querida, não vão acreditar em todas as coisas que você ouve na internet. Vamos ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor discernimento espiritual, para que não caia nas heresias de muita gente aí que não entende nada da palavra de Deus e fica falando, como diz por aqui, fica falando besteira e colocando miolo de pote na cabeça de muita gente aí que acredita nessas coisas. Primeiro homem, Adão. Primeira mulher, Eva. Não tem nada a ver com o negócio de Lilith. Isso é besteira. Quem quiser acreditar, acredite. Estou falando na luz da palavra de Deus.
Adão foi pai de Abel e pai de Caim. E a palavra de Deus ainda diz que Eva foi mãe de todos os viventes. Sem dúvida também, Adão era o pai de todos os viventes. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento espiritual, clareza sobre as coisas da palavra de Deus. Fique com Deus.